nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então aí no 14º domingo depois de Pentecostes. Celebrando com este evangelho belíssimo, né? Uma das lindas páginas. Não vou dizer uma das páginas mais lindas, porque são tantas, né? Mas uma das belíssimas páginas das Sagradas Escrituras, dos Santos Evangelhos. Poético, até poético, né? Os lírios do campo, os pássaros. É muito bonito, muito lindo, muito lindo. O pessoal fica normalmente preso quando lê esse texto, e com razão, com alguma razão, fica preso na providência divina. Deus ele provê. Não é para se preocupar, porque Deus provê na sua sabedoria, na sua ciência. Mas o acento, de fato, das Escrituras não é, do texto, não é bem este. Não é bem este. A gente tem que tomar o centro da mensagem deste evangelho, seja no início dele, ali onde fala que o homem não pode servir a dois senhores. Não se pode servir a dois senhores. Né? Não se pode estar sob o mundo e sob Deus. Não se pode estar sob a carne e o espírito. Ou a lei dos judeus, ou a graça católica. Né? Não se pode estar sob os dois senhores. Ou um ou outro. Né? E por isto, quer dizer, trata-se aqui do esforço cristão. Como é que diz no fim do Evangelho? Buscai primeiro o reino de Deus e o resto então. Né? Buscai primeiro o reino de Deus. É isso que nós temos que procurar. Quer dizer, o acento, na verdade, está nisto. Né? Em viver segundo o Espírito. Em viver não da lei, mas da graça. De não ser pagão, mas católico de verdade. De não seguir o mundo, mas o Deus verdadeiro. A consequência, para quem se está esgolfando e procurando, não, é porque o pessoal não quer fazer nada, né? A providência divina. Não faço nada, não faço nada. Me sento e aguardo, espero, cruzo as pernas e não, Deus vai, tudo Deus vai me dar. Não é esse o acento. O acento é no nosso trabalho. No nosso trabalho pelo reino. No interesse de Deus, nas coisas de Deus. Naquilo que preocupa a Deus, que é a salvação das almas. Aquilo que preocupa a Deus é a salvação. Empenharmos e darmos todo esforço nisso, inclusive com os nossos bens, com as nossas roupas, com os nossos alimentos, com aquilo sim, com tudo aquilo que nós temos. Nos pormos aí a trabalhar, a procurar o reino de Deus, a edificar, a construir o reino de Deus. E que está o acento. Isso não é a providência divina. Aí depois, claro, se você empenha a sua fortuna, Deus não te deixará faltar o necessário. O necessário não é a abundância, não é essa não é a riqueza, não. O necessário não é essa coisa que nós vemos no mundo hoje, que todo mundo procura. Né? Dizendo de providência. Isso não é a providência de Deus, isso é a ganância do homem. Isso não é a providência de Deus. Isso é a ganância do homem que esquece completamente o reino de Deus e procura só o seu bel farniente, né? Sua boa vida. Isso não é mais providência, isso não é providência de Deus. Não? Tanta gente diz que tem as coisas por providência de Deus. Tem porque logrou os outros. Tem porque foi injusto. Porque não procurou o reino de Deus, mas locupletar-se. É bem diferente, gente. Bem diferente. Bem diferente.
apóstolo, na epístola, essa epístola traz duas listas, né? Duas listas. Uma daquele que se deixa guiar pela carne, né? Pela lei, e a outra daquele que se deixa dirigir pelo Espírito. Eu fico olhando essas duas listas, né? Aliás, eu fico olhando especialmente a primeira lista, né? A primeira lista. E penso, meu Deus, nesta lista aí. Bom, eu acho que até, de repente, hoje acrescentamos alguma coisa, viu? Que nem Deus tinha pensado, se me permite dizer assim. Que nem Deus tinha pensado que poderia ir dentro e fora da igreja. Esse é um domingo de escândalos, querido. Esse é um domingo de escândalos. Né? Parece que nós chegamos esta semana, parece que nós chegamos a um símbolo de escândalos na igreja. Né? Uma igreja que não procura o reino de Deus, não procura mais o reino de Deus, mas o mundo, com todos os seus pecados. Acrescentando alguns, se conseguir o homem ainda inventar mais algum, acrescentando alguns. Isso. Assim. Olhando aquela lista, a segunda lista que o apóstolo apresenta na epístola, daqueles que seguem o Espírito, nos admiramos. Começa com a caridade. Alegria, a paz, a paciência. Belíssima lista. Mas nós, queridos, vivemos exatamente no tempo em que essas virtudes todas não são mais vividas. O fato de começar com a primeira, a caridade, mostra como todas as outras dela dependem. Dela também dependem. E, de fato, nós estamos no tempo em que, diz o apóstolo em outra passagem, em que o amor arrefeceu, o amor diminuiu, a caridade diminuiu. É a marca do nosso tempo. Essa lista, digo a segunda, não se vive mais. O amor arrefeceu e com ela nem alegria, nem paz, nem paciência, nada mais resta aos homens. Nada mais resta aos homens. Essa é que é a verdade. O apóstolo tem ali uma palavra que nós devíamos ter bem diante dos olhos. Ele diz que aqueles que são de Cristo crucificaram a sua própria carne. Eles crucificam a sua própria carne. Tudo aquilo que há de concupiscência, de impureza, de mal, de pecado. Crucificaram a própria carne. Mas não é isso que nós vemos. O que nós vemos o enaltecimento que o homem faz da própria carne, do próprio físico, o enaltecimento da própria carne. E é isso que leva a esta vergonha, a chegarmos a este cúmulo de vergonha que hoje se vê quando ouvimos Francisco dizendo: esse homem é um horror, né? Que coisa, esse homem é um horror. Dizendo que se sente constrangido, que toda a igreja está constrangida e que ele também partilha constrangimento. Que partilha de constrangimento nenhum. Queridos, sabe por que ele está? Vamos aos pontos. Sabe por que esse homem está na Irlanda, em Dublin? Para celebrar lá com eles um encontro de famílias. Um encontro de família. Justamente lá em Dublin, na Irlanda, onde há poucos dias se deu bandeira livre ao aborto, com aquela festança que fizeram as mulheres. Mas a família não é para a reprodução? Não é essa a primeira
gosta do aborto. E não foi a Irlanda uma das primeiras a levantar a bandeira do casamento gay? Está lá. O casamento homossexual. Ora, ele vai lá, ele vai a esse encontro. Escutem, queridos, Francisco vai a esse encontro de famílias para promover todas as aberrações da sua exortação apostólica Amoris Laetitia. Sim, da Amoris Laetitia. Todas as aberrações. Né? Todas. E está lá. À sua frente foi aquele padre que é do Vaticano lá para exigir que a igreja aceite ministros da Eucaristia que estejam vivendo a sua homossexualidade ativamente, estejam exercendo ativamente a sua homossexualidade. Quer dizer, agora, esse homem dizer que ele participa do constrangimento da igreja, por favor. Essa semana, e ele está dizendo isso, nós sabemos, só por causa daquela lista de pedófilos que saiu lá nos Estados Unidos, na Filadélfia, né? Cerca de 300 padres, bispos, de 70 anos, né? Um dado histórico. E na última hora, então, ele deu um jeito de fazer um encontro com algumas famílias lá de vítimas, porque ele tira o acento, né? Ele coloca o acento só nas vítimas, né? Coitadinhos, né? Muita solidariedade com eles, né? Que coisa terrível que lhes aconteceu, mas ele não luta nem um tiquinho para que na igreja isso não possa mais acontecer. Né? Entre o clero, não possa acontecer. Nem um tiquinho ele luta por isso. Nem um tiquinho. Jamais fala contra a homossexualidade. Ele jamais fala contra a homossexualidade. Ele promove a homossexualidade. A verdade é essa. Ele promove a homossexualidade. Essa semana vimos um bispo lá nos Estados Unidos desesperado, publicamente dizendo, não é possível. A igreja tem que dar um jeito nesse problema do clero homossexual. Já tem que... O bispo desesperado falou essa semana lá. E vejam, queridos, mais, saiu o Washington Post, saiu lá uma matéria pedindo a renúncia de Francisco. No jornal. Ele tem que renunciar. Né? Pedindo a renúncia de Francisco. E mais, agora, para esse fim de semana, um arcebispo, Carlo Maria Viganò, que foi núncio apostólico dos Estados Unidos. Tomou um jornal católico, não mais o Washington Post, mas um jornal católico, o Herald Post, e disse claramente com todas as letras, Francisco precisa renunciar. É o arcebispo. E acusa, desde 2013, desde a sua eleição, eu pessoalmente fui ao encontro de Francisco para denunciar o Carri, agora é cardeal, de todas as suas mazelas que ele trouxe para a igreja norte-americana, com os seus atos homossexuais e pedófilos e acobertamento de sacerdotes e bispos. E ele não só não sofreu nenhuma sanção, senão que ele foi elevado por Francisco, denuncia o arcebispo. Ele, inclusive, recebeu o chapéu cardinalício.
Francisco precisa renunciar. Olha. Não, o importante é a pressão. A coisa é tão grave, queridas, que nos Estados Unidos os bispos estão falando em fechar a conferência episcopal. As conferências episcopais, já falei aqui bastas vezes, né? Fechar não serve a nada. É só um instrumento político de opressão, eu sempre digo, para os bispos, para o governo, para o Vaticano. Não serve a nada. Não traz nada, nem contributo para a vida católica como tal. Né? Não traz nada. Quer dizer, chegamos a um ponto em que, bom, está cada vez mais claro. Está cada vez mais, agora está límpido, claro, saindo nos jornais. Agora temos um arcebispo solicitando a renúncia e com acusações, eu dizendo, pessoalmente. E ele diz, olha, interessante, ele diz que sob Bento XVI já esse bispo tinha sido sancionado, tinha sofrido sanções. Né? E que depois, com o Francisco, ele foi elevado, né? De tal forma que ele dizia ao próprio arcebispo, Carlo, que as sanções tinham sido levantadas, as sanções sobre ele tinham sido levantadas. Falando do nosso Bentinho aí, viu? Ele sim tentou enfrentar. Enfrentou. Tanto que se diz que decresceu muito. Quer dizer, como o Francisco agora está tudo largado. Essa que é a verdade. Queridos, então, é esta lista de Paulo. Chegamos a um momento em que não se procura mais o reino. Essa igreja não procura mais o reino. Procura o mundo. Esta igreja procura o mundo com todas as suas mazelas. A lista desta igreja é aquela primeira, a dos mais hediondos pecados. Isto não é igreja católica. Não pensem que Francisco vai renunciar. Bobagem. Ele é o falso profeta. Ele vai assim até ao fim. Ele vai entregar esta igreja completamente destruída. Hoje, então, podemos dizer, devemos dizer, ela está totalmente destruída, moralmente apagada deste mundo. Assim ele vai entregá-la às mãos do anticristo. Assim ele vai entregá-la nas mãos do anticristo. Restará pouco ao anticristo a fazer. Restará pouco. Resta pouco, porque a igreja já está... Devemos chegar a essa conclusão no fim deste agosto. Neste encontro de famílias. Francisco não só destruiu a família, como a grande família que é a Igreja Católica. Destruiu. Está desfeita. Não existe mais. A Igreja Católica só pode existir realmente nos remanescentes, na Igreja remanescente, naqueles poucos que, reconhecendo tudo aquilo que está acontecendo, ferram-se à procura do reino de Deus. Põe isso agora diante dos olhos, não vamos procurar o reino de Deus. E anunciam que ele está próximo, no retorno glorioso de Jesus em sua majestade. Está próximo de nós. Só nestes resta ainda a Igreja Católica. Fora dela, aquilo só é uma aparência de igreja. Ali não tem mais a Igreja Católica. Não é mais. Não vão a ela. Fujam desta contra-igreja. Não é. Procurem a Igreja Católica. Pouquíssima. É um resto. É um grupo remanescente. Essa que é a verdade. Não há dúvida nenhuma. Chegamos a esse fim de agosto, olhando claramente isto, diante dos olhos de todos.
de Deus e do mundo, esta igreja já se mostra em tudo aquilo que ela é, a contra-igreja de Cristo. Com certeza, com certeza. É um domingo funesto. Esse é um domingo pesado, terrível, funesto. Tremendo, triste dizer isto. Ver que a maior parte da igreja se perdeu. Quais são as congregações religiosas? Quais são as ordens? Qual é o bispado? Qual é a paróquia? Qual é que está vendo tudo isto, dizendo tudo isto e se distanciando de tudo isto? Onde estão os cardeais? Onde estão os bispos? Onde estão os padres? Onde estão as dioceses? Onde estão as paróquias? Onde estão os movimentos? Onde estão os monges, as monjas? Onde estão todos aqueles que realmente querem guardar a fé católica, a vida, aquela que procura o reino? Procura o reino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.